Seja bem-vindo ao canal. Esse vídeo foi feito baseado na obra de Napoleon Hill, no livro Pense e Enriqueça. Aproveite cada palavra. Pare por um instante e observe uma coisa. Talvez o problema não seja a sua falta de disciplina. Talvez o problema seja algo que você vê todos os dias e já nem percebe mais. Muitas pessoas passam anos acreditando que nasceram desorganizadas. Acordam cercadas por tarefas acumuladas, convivem com objetos fora do lugar, adiam pequenas decisões e, aos poucos, começam a acreditar que existe algo errado com elas. Como se algumas pessoas tivessem recebido um talento especial para manter a vida em ordem, enquanto outras estivessem condenadas ao caos permanente. Mas existe uma verdade que muda completamente essa forma de pensar. As pessoas mais disciplinadas não são necessariamente mais fortes. Elas não acordam todos os dias cheias de energia, elas não vivem motivadas o tempo inteiro. E, principalmente, elas não passam o dia inteiro lutando contra a própria preguiça. O que elas fazem é muito mais simples. Elas criam condições que tornam o comportamento certo mais fácil de acontecer. Pense por um momento na sua própria rotina. Quantas vezes você prometeu que começaria uma nova fase? Quantas vezes decidiu que manteria tudo organizado? Quantas vezes arrumou um cômodo inteiro apenas para vê-lo voltar ao mesmo estado alguns dias depois? Isso acontece porque muitas pessoas tentam mudar apenas suas ações, sem perceber que o ambiente continua empurrando tudo na direção contrária. E é exatamente aí que começa a transformação. Imagine alguém que acredita ser incapaz de manter a própria casa organizada. Essa pessoa não vive no caos porque gosta. Ela vive assim porque cada dia parece uma batalha. Sempre existe algo para guardar depois. Sempre existe um canto que será arrumado mais tarde. Sempre existe uma pequena tarefa que parece inofensiva naquele momento. O problema é que esse depois raramente chega. E quando não chega, pequenas pendências começam a se acumular. Uma peça de roupa esquecida, um objeto deixado sobre a mesa, uma bolsa colocada em qualquer lugar, um copo abandonado na pia. Separadamente, nada disso parece importante. Mas quando essas pequenas decisões se repetem todos os dias, elas criam só uma sensação constante de desordem. E o mais pesado não é a bagunça, é a sensação silenciosa de estar sempre devendo alguma coisa para si mesmo. Talvez você conheça essa sensação. Você olha para o ambiente ao seu redor e sente que deveria fazer algo, mas ao mesmo tempo parece cansativo demais começar. Então, você adia mais uma vez. E quanto mais adia, maior fica o peso emocional daquela situação. Até que chega um momento em que a pessoa acredita que o problema está nela. Mas não está. A verdadeira mudança começa quando entendemos uma coisa simples. Disciplina não é uma questão de personalidade. É uma questão de estrutura. Quando o ambiente favorece o comportamento correto, a necessidade de esforço diminui. Quando tudo exige decisão, a mente se desgasta. Quando tudo é complicado, qualquer tarefa parece pesada. Mas quando as coisas são simplificadas, o comportamento certo começa a acontecer quase naturalmente. É por isso que as pessoas mais disciplinadas não tentam controlar tudo. Elas eliminam o que dificulta, elas reduzem excessos, elas simplificam processos. Elas criam espaços onde a organização consegue sobreviver sem depender de força de vontade o tempo inteiro. E talvez essa seja a reflexão mais importante deste momento. Você não precisa se transformar em outra pessoa para mudar sua vida. Talvez precise apenas começar a construir um ambiente que trabalhe a seu favor. Escreva nos comentários: eu escolho criar um ambiente que me fortalece. Porque toda grande mudança começa quando você para de lutar contra si mesmo e começa a criar condições para vencer. Existe um momento em que tudo começa a mudar. Não quando a casa está completamente organizada,
Não quando você encontra uma técnica revolucionária, nem quando surge uma motivação extraordinária. A mudança começa quando você percebe que o caos não aparece de uma vez. Ele nasce aos poucos e quase sempre surge nos momentos que passam despercebidos. Imagine alguém observando uma pessoa extremamente disciplinada durante um dia inteiro. Provavelmente esperaria encontrar longas sessões de organização, listas complexas ou uma rotina rígida, mas o que encontraria seria algo muito diferente. Pequenos movimentos, atitudes simples, ações que duram poucos segundos, nada impressionante à primeira vista. E justamente por isso são tão poderosas. Enquanto muitas pessoas esperam a bagunça se tornar um problema para então agir, as pessoas disciplinadas fazem algo diferente. Elas agem antes que o problema exista. Quando terminam de usar alguma coisa, devolvem ao lugar. Quando entram em um ambiente, observam naturalmente o que pode ser ajustado. Quando saem de um cômodo, deixam para trás menos desordem do que encontraram. Tudo acontece de forma leve, sem esforço aparente, sem grandes planejamentos, sem aquela sensação constante de estar fazendo uma tarefa. Esse é um dos maiores segredos da disciplina. As pessoas organizadas não vivem arrumando a casa. Elas vivem impedindo que a desorganização cresça. Existe uma enorme diferença entre essas duas coisas. Quando alguém deixa pequenas pendências se acumularem durante dias, semanas ou meses, chega um momento em que a única solução parece ser uma grande arrumação. E grandes arrumações costumam ser cansativas. Elas exigem tempo, exigem energia, exigem disposição. Por isso acabam sendo adiadas. Já quem cuida das pequenas coisas diariamente raramente precisa enfrentar esse peso, porque não permite que o problema se torne grande. Pense em um jardim. Uma pequena erva daninha pode ser removida em segundos, mas quando é ignorada por muito tempo, ela se espalha, ocupa espaço e exige muito mais trabalho para ser retirada. A bagunça funciona da mesma maneira. Ela cresce quando não recebe atenção e cresce justamente nos momentos mais comuns do dia, na correria ao chegar em casa, na pressa de trocar de roupa, na decisão de guardar algo depois, na falsa impressão de que alguns segundos não fazem diferença, mas fazem, porque a disciplina é construída exatamente nesses segundos, não nos grandes momentos, não nas promessas de mudança, não nas segundas-feiras, mas nos pequenos gestos repetidos diariamente. E existe algo ainda mais interessante. Com o tempo, essas ações deixam de parecer ações. Elas se tornam parte da identidade. A pessoa já não pensa em organizar. Ela simplesmente organiza. Já não pensa em manter ordem. Ela naturalmente mantém. O comportamento deixa de exigir esforço consciente. Passa a fazer parte da rotina. É como aprender a dirigir. No começo, cada movimento exige atenção. Depois de algum tempo, tudo acontece quase automaticamente. A disciplina segue o mesmo caminho. Quanto mais você pratica pequenas ações consistentes, menos energia precisa gastar para realizá-las. E isso muda completamente a relação com a organização, porque ela deixa de ser uma obrigação pesada e passa a ser apenas uma extensão natural do seu dia. Talvez você esteja percebendo algo importante neste momento. O problema nunca foi a falta de capacidade. Talvez tenha sido apenas a falta de um sistema simples que funcionasse na vida real. A boa notícia é que qualquer pessoa pode começar. Não amanhã, não quando tiver mais tempo, não quando tudo estiver perfeito, mas agora, com um único gesto, com uma única decisão, com uma única pequena ação feita no momento certo. E quando essas pequenas ações começam a se repetir, algo extraordinário acontece. O ambiente muda,
A rotina muda, a sensação dentro da própria casa muda. E aos poucos, a pessoa também muda. Comente: eu ajo antes do caos aparecer. Porque quem aprende a cuidar dos pequenos momentos deixa de viver apagando incêndios e passa a construir uma vida muito mais leve. Depois de compreender o valor das pequenas ações, surge uma pergunta inevitável: o que realmente sustenta a disciplina ao longo do tempo? Porque qualquer pessoa consegue manter a organização por um dia. Algumas conseguem por uma semana, outras até por um mês, mas porque algumas parecem manter esse equilíbrio durante anos, sem viver em uma luta constante. A resposta está em algo que a maioria das pessoas ignora. Elas não organizam apenas os objetos, elas organizam o ambiente para facilitar suas escolhas. Essa diferença parece pequena, mas transforma completamente a rotina. Muitas casas acumulam dificuldades invisíveis, objetos sem lugar definido, superfícies lotadas, gavetas cheias demais, itens espalhados em diversos ambientes. Cada uma dessas coisas exige pequenas decisões diárias, e cada decisão consome energia mental. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas quanto mais coisas competem pela sua atenção, mais cansada sua mente se torna. É como tentar caminhar por um caminho cheio de obstáculos. Você até consegue avançar, mas cada passo exige mais esforço do que deveria. As pessoas disciplinadas entendem isso intuitivamente. Por isso, elas simplificam. Elas não tentam criar sistemas complicados. Não transformam a organização em um projeto interminável. Elas procuram tornar tudo mais fácil, mais claro, mais direto, mais leve. Quando um objeto possui um lugar óbvio, ele volta para esse lugar com facilidade. Quando um ambiente está visualmente limpo, a tendência é mantê-lo assim. Quando existe menos excesso, existe menos chance de desordem. E aqui existe uma lição extremamente poderosa. A disciplina não cresce em ambientes que dificultam tudo, ela cresce em ambientes que colaboram com você. Pense em quantas vezes você tentou mudar um hábito enquanto continuava cercado pelas mesmas dificuldades de sempre. É como remar contra a correnteza. Por mais esforço que exista, a sensação é de estar sempre voltando ao mesmo ponto. Mas quando o ambiente favorece a ação correta, a correnteza muda de direção. E aquilo que parecia difícil começa a acontecer naturalmente. É nesse momento que muitas pessoas têm uma descoberta importante. Elas percebem que passaram anos tentando ser mais disciplinadas, quando, na verdade, precisavam apenas remover parte das barreiras que estavam ao redor delas. Menos obstáculos, menos distrações, menos excesso, mais clareza, mais funcionalidade, mais simplicidade. E existe outro ponto fundamental que quase ninguém percebe. A maior parte da bagunça nasce durante as mudanças de atividade ao longo do dia. Quando você chega em casa, quando sai para trabalhar, quando termina de cozinhar, quando se arruma para dormir, quando troca de ambiente, quando começa uma nova tarefa. Esses momentos parecem insignificantes, mas são exatamente eles que definem o estado da casa algumas horas depois. Uma bolsa deixada em qualquer lugar, uma roupa abandonada sobre a cama, um objeto usado que não retorna ao lugar, uma tarefa iniciada sem ser concluída. Tudo isso começa pequeno, mas o acúmulo transforma pequenos descuidos em grandes problemas. As pessoas disciplinadas entendem algo que muda completamente esse cenário. Elas prestam atenção nas transições. Antes de sair de um ambiente, deixam um mínimo organizado. Antes de iniciar outra atividade, encerram a anterior. Antes de seguir em frente, criam uma sensação de conclusão. Não porque buscam perfeição, mas porque sabem que cada transição ignorada cria uma pendência futura, e cada pendência futura se transforma em peso. Com o passar do tempo, esse hábito produz um efeito impressionante.
A casa permanece estável, a rotina flui melhor, as tarefas deixam de se acumular e a mente sente menos sobrecarga, porque não existe uma lista invisível crescendo durante o dia. Existe apenas um fluxo contínuo de pequenos encerramentos. Talvez seja por isso que algumas casas transmitam uma sensação de calma assim que você entra. Não é luxo, não é tamanho, não é decoração. É a ausência de acúmulos, é a presença de pequenas decisões tomadas no momento certo. E quando você aprende a cuidar dessas transições, algo muda dentro de você também. A sensação constante de atraso começa a desaparecer. O ambiente fica mais leve, a rotina fica mais simples e a disciplina deixa de parecer uma luta diária. Comente: eu cuido dos pequenos momentos, porque são eles que constroem os grandes resultados que você deseja viver. Existe uma diferença silenciosa entre quem vive constantemente tentando colocar a vida em ordem e quem consegue manter tudo funcionando com naturalidade. Essa diferença não está na quantidade de tempo disponível, também não está em uma rotina perfeita. Ela está na capacidade de evitar o acúmulo antes que ele aconteça. A maioria das pessoas percebe a desorganização apenas quando ela já se tornou visível, quando a pia está cheia, quando a mesa desaparece sob os objetos, quando o quarto parece exigir uma grande arrumação. Mas nesse ponto, o problema já cresceu. E quanto maior ele fica, maior também se torna a resistência para começar. É por isso que tantas pessoas vivem em um ciclo repetitivo. Elas deixam acumular, sentem culpa, organizam tudo de uma vez, prometem que será diferente e algumas semanas depois estão enfrentando exatamente o mesmo cenário. Não porque sejam incapazes, mas porque estão tentando resolver consequências quando deveriam agir nas causas. As pessoas mais disciplinadas seguem outro caminho. Elas não esperam sinais evidentes de bagunça. Elas fazem pequenas manutenções ao longo do dia. São atitudes tão rápidas que muitas vezes passam despercebidas. Enquanto algo aquece na cozinha, guardam 2 objetos. Enquanto aguardam alguns minutos por uma tarefa, organizam uma pequena superfície. Enquanto caminham pela casa, levam consigo algo que pertence a outro ambiente. Nada parece importante isoladamente, mas quando essas ações se repetem todos os dias, o resultado se torna gigantesco. A casa permanece estável, o ambiente continua agradável e a organização deixa de exigir grandes esforços. Pense em uma estrada. Se pequenos reparos forem realizados constantemente, ela continua segura por muito tempo. Mas quando a manutenção é ignorada, os problemas crescem até exigir uma reforma completa. A organização funciona exatamente da mesma forma. Pequenos cuidados evitam grandes desgastes. E existe um benefício ainda mais profundo. Essas microações não ajudam apenas a casa, elas ajudam a mente. Quando você vê tarefas acumuladas, seu cérebro registra pendências. Mesmo sem perceber, parte da sua energia continua presa naquilo que ficou para depois. É como carregar várias mochilas invisíveis ao mesmo tempo. Cada uma pode parecer leve, mas juntas se tornam exaustivas. Quando você resolve pequenas coisas imediatamente, impede que essas mochilas se acumulem. A sensação de leveza aumenta, a clareza mental melhora, a rotina fica mais fluida. E aquilo que antes parecia difícil passa a exigir muito menos esforço. Mas existe um momento do dia que separa de forma definitiva as pessoas que vivem reagindo ao caos daquelas que conseguem manter o controle. O final da noite. Pouca gente presta atenção nisso. Muitos acreditam que a disciplina começa quando o despertador toca pela manhã. Mas a verdade é que ela começa muito antes. Ela começa nas últimas decisões tomadas antes de dormir. Imagine acordar e encontrar exatamente os mesmos sinais de desordem deixados na noite anterior. Objetos espalhados, pendências visíveis,
ambientes transmitindo sensação de tarefa inacabada. Antes mesmo de iniciar o dia, sua mente já recebe uma mensagem de sobrecarga. Agora, imagine o contrário. Você acorda e encontra um ambiente minimamente preparado. Nada perfeito, nada impecável, apenas tranquilo, leve, pronto para um novo começo. A diferença emocional entre esses dois cenários é enorme e ela influencia muito mais do que parece. As pessoas disciplinadas não passam horas organizando a casa antes de dormir. Elas apenas encerram o dia conscientemente, guardam o essencial, deixam os espaços principais visualmente leves, eliminam pequenas pendências que poderiam crescer durante a madrugada. É um gesto simples, mas extremamente poderoso, porque ao fazer isso, elas não estão organizando apenas a casa, estão preparando a própria mente para o dia seguinte. Estão criando um ambiente que favorece boas decisões logo nas primeiras horas da manhã. E quando esse ciclo se repete diariamente, algo extraordinário acontece. Os dias deixam de começar em modo de recuperação, passam a começar em modo de construção. Comente: eu termino o dia com intenção. Porque quem aprende a encerrar bem cada dia cria as condições para viver melhor o próximo. Depois de semanas aplicando esses princípios, uma transformação começou a acontecer. Não foi algo repentino. Não houve um dia mágico em que tudo ficou perfeito. O que aconteceu foi muito mais poderoso do que isso. A vida começou a ficar mais leve. A casa continuava sendo a mesma. Os cômodos eram os mesmos. A rotina ainda tinha desafios. Os compromissos continuavam existindo. Mas algo fundamental havia mudado: a forma de lidar com tudo aquilo. Muitas pessoas acreditam que uma casa organizada é o objetivo final. Pensam que a recompensa está em olhar para um ambiente impecável e sentir satisfação. Mas existe uma descoberta ainda maior esperando por quem percorre esse caminho. A organização nunca foi apenas sobre a casa. Ela sempre foi sobre você. Cada pequena ação realizada no momento certo fortalece uma nova identidade. Cada objeto guardado imediatamente reforça uma escolha. Cada transição concluída com atenção envia uma mensagem silenciosa para a mente. A mensagem de que você está presente, de que está no comando, de que não está apenas reagindo aos acontecimentos. Com o passar do tempo, isso produz um efeito profundo. A pessoa deixa de se enxergar como alguém que vive apagando incêndios e passa a se perceber como alguém que constrói estabilidade. E essa mudança não acontece apenas nos ambientes da casa, ela começa a aparecer em outras áreas da vida. A clareza que surge dentro do lar começa a refletir nos pensamentos. A leveza do ambiente começa a influenciar as decisões. A sensação de ordem passa a gerar mais confiança, porque quando você aprende a cuidar das pequenas coisas, descobre que também é capaz de cuidar das grandes. Talvez seja por isso que tantas pessoas procuram soluções complexas quando o verdadeiro começo está nas ações mais simples. Elas esperam uma grande motivação, esperam o momento ideal, esperam ter mais tempo, mais energia, mais disposição. Mas a mudança raramente nasce dessas condições perfeitas. Ela nasce da decisão de continuar mesmo quando o dia não foi perfeito. Nasce da escolha de fazer o que é possível naquele momento. Nasce da capacidade de recomeçar sem transformar cada erro em desistência. Esse talvez seja o maior ensinamento de todos. Disciplina não significa acertar sempre, não significa viver sem falhas, não significa manter tudo impecável o tempo inteiro. Disciplina significa retornar, significa continuar, significa não abandonar o compromisso que você assumiu consigo mesmo. Porque toda casa organizada passa por momentos de bagunça. Toda rotina enfrenta imprevistos. Toda pessoa atravessa dias difíceis. A diferença está na velocidade
com que cada um volta ao caminho. Quem depende da perfeição para agir acaba desistindo diante dos primeiros obstáculos. Quem entende o valor da constância aprende a recomeçar quantas vezes forem necessárias. E é exatamente isso que sustenta uma vida equilibrada. Não a intensidade, mas a repetição. Não o esforço gigantesco feito uma única vez, mas os pequenos movimentos realizados todos os dias. Quando você cuida das transições, evita o acúmulo. Quando realiza pequenas manutenções, impede o crescimento do caos. Quando encerra o dia com intenção, prepara uma manhã mais leve. Quando simplifica o ambiente, reduz a necessidade de esforço constante. E quando tudo isso se une, a disciplina deixa de parecer uma obrigação pesada. Ela se transforma em um ritmo, um fluxo, uma forma de viver. Talvez hoje você tenha percebido que a mudança que procura não está escondida em uma técnica complicada. Talvez ela esteja nas escolhas discretas que faz dentro da sua própria casa, nos segundos que normalmente passam despercebidos, nas pequenas decisões que parecem insignificantes, mas que moldam os seus dias. E a partir de agora, existe uma pergunta que só você pode responder. Como será a próxima vez que terminar uma atividade? Como será a próxima vez que entrar em casa? Como será a próxima vez que encerrar o seu dia? Porque é nesses momentos que a transformação realmente acontece. Se este conteúdo fez sentido para você, escreva nos comentários. Hoje eu escolho continuar. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa de um novo começo. Lembre-se, uma vida mais organizada não nasce de mudanças gigantescas. Ela nasce de pequenas escolhas repetidas com intenção. E toda grande transformação começa exatamente assim. Agora, escute a música criada a partir deste ensinamento e permita que sua mensagem seja absorvida pelo seu subconsciente. Se gostar, explore nossa playlist completa. São músicas desenvolvidas para reforçar crenças fortalecedoras, estimular a ação e ajudar você a alcançar uma vida mais próspera e realizada. Eu passei tanto tempo acreditando que faltava força dentro de mim. Via a bagunça tomando espaço e pensava que seria sempre assim. Cada promessa ficava esquecida, cada manhã nunca chegava enfim. Mas descobri que a mudança começa quando o ambiente trabalha por mim. Não é lutar contra o mundo inteiro, nem carregar um peso sem fim. É dar um passo de cada vez e deixar o caminho mais simples pra seguir. Eu organizo antes do caos chegar, cuido dos detalhes sem perceber. O que parecia difícil demais hoje acontece sem eu sofrer. Não é perfeição, não é pressão, é um ritmo leve dentro de mim. Mudando os pequenos momentos do dia, eu mudo a vida que quero construir. Aprendi que tudo nasce nos instantes que quase ninguém consegue notar.
Quando termina uma etapa do dia e outra começa sem eu reparar. Uma bolsa guardada no lugar certo, uma escolha feita sem adiar. Pequenos gestos que parecem nada, mas fazem a ordem permanecer no ar. O peso cresce quando eu deixo pra depois, e o depois sempre cobra mais de mim. Agora eu sigo por outro caminho, fechando ciclos antes do fim. Eu organizo antes do caos chegar, cuido dos detalhes sem perceber. O que parecia difícil demais hoje acontece sem eu sofrer. Não é perfeição, não é pressão, é um ritmo leve dentro de mim. Mudando os pequenos momentos do dia, eu mudo a vida que quero construir. A casa respira junto comigo, nada precisa ser complicado. Cada pequeno cuidado de hoje evita um peso acumulado. E quando a noite vem silenciosa, eu preparo amanhã sem notar, porque um novo dia mais leve começa antes de eu descansar. Eu organizo antes do caos chegar e já não vivo correndo atrás. Descobri que a disciplina nasce nos passos pequenos e naturais. Não é força, não é sorte, nem um dom reservado a alguém. É continuar mesmo nos dias difíceis e recomeçar outra vez também. Um gesto de carinho